Boa noite, amados. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 1º de julho de 2021, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live com o seminário Na Vida Não Existe Ponto Neutro, né? Glória a Deus. Que maravilha a gente poder compartilhar da palavra, né? Compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor e poder ensinar os irmãos esse assunto tão importante, esse assunto tão valioso, tão importante, né? E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, né? Nesse momento, no livro de Romanos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. E nós vamos agora fazer uma oração a Deus, né? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos falar com Deus, e depois nós vamos fazer uma recapitulação rápida, um resumo rápido do que nós já passamos na terça-feira, antes de ontem. Tá? Vamos passar para os irmãos. E hoje eu vou dar a segunda parte, tá bom? E domingo a terceira, e assim sucessivamente. Quero convidar os irmãos, né, a fechar os vossos olhos. Nós vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, né? Vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus, nessa noite nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, para te agradecer, Senhor. Agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade, te agradecer pelo teu amor, te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos abençoado, e nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe a cada pessoa que vai nos assistir nesse momento e aqueles que irão assistir posteriormente. Pai, que o Senhor derrame luz, entendimento, sabedoria, revelação, poder e graça na vida deles, Pai. Derrama o teu amor, derrama a tua paz, derrama a tua unção e o teu poder, Pai. Abençoa cada um. Usa o teu filho com sabedoria, unção e ousadia. Confirma a tua palavra, realizando milagres. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Então, como nós falamos aos irmãos, né? Nós pedimos aos irmãos que vocês... vamos ler o texto de Romanos 8,14. Que é o texto base de todo o seminário, né? Esse texto declara, Paulo declara, que diz: pois todos os que são guiados, ou liderados, ou influenciados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? Então ele deixa claro que o desejo do coração de Deus, para todo filho de Deus, para todo aquele que nasceu de novo, né, é que sejam guiados, liderados e influenciados pela pessoa do Espírito Santo, né? Nós também falamos terça-feira que não é fácil, mas nós precisamos ter a coragem e uma difícil decisão de fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Se a gente quer crescer espiritualmente, se a gente quer cumprir fielmente o propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós temos que ter uma coragem de perguntar para nós mesmos e buscar isso em Deus. Quem e o que tem influenciado a minha vida? Quem e o que tem influenciado a minha vida? O meu modo de pensar, meus sentimentos, meus desejos, minha fé, minhas palavras, minhas ações,
meus valores de vida, meus hábitos diários. Quem é que está por detrás? Quem é que está influenciando a minha maneira de pensar? Quem é que está influenciando os meus sentimentos? Quem é que está influenciando os meus desejos, a minha fé, o meu modo de falar, o meu modo de agir, meus valores de vida, meus hábitos diários? E nós falamos terça-feira, vou repetir, que durante todo esse seminário nós vamos abordar vários assuntos. O primeiro, que nós já abordamos na terça, eu só vou dar uma recapitulada rápido, que na vida não existe ponto neutro. O segundo, nós também falamos terça-feira, os dois influenciadores dos seres humanos. O terceiro, como que Satanás influencia os seres humanos? Como é que ele faz isso? Nós vamos falar hoje. Os três instrumentos que o diabo usa para manipular e escravizar o ser humano. Depois nós vamos falar como é que o Espírito Santo guia os filhos de Deus e como dar ao Espírito Santo condições para que ele possa nos guiar a toda a verdade, né? Então a primeira questão que nós falamos terça-feira, o tópico 1, que na vida não existe ponto neutro. Um dos maiores enganos é a pessoa achar que existe uma terceira opção de vida, né? Porque a pessoa fala assim, ó, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ser um crente fanático, eles chamam de fanático, esses crentes que não saem de dentro da igreja, mas também não quero dar lugar ao diabo e viver no mundão. Eu vou viver a minha vida, a minha própria filosofia de vida, né? Seguir a minha própria vontade. E é um grande engano, né? Na vida não existe um ponto neutro, não existe uma terceira via, entendeu? Na cabeça dessas pessoas existe, na cabeça delas existe a vontade de Deus, é a primeira opção, a questão de ir para a igreja, ter uma vida religiosa, A segunda opção é servir o diabo, servir o pecado. E a terceira é viver na vontade dela, é seguir a própria vontade dela, a própria filosofia de vida dela, né? Entendeu? E, na verdade, nós falamos isso terça-feira, a Bíblia é clara, só existem duas opções, só existem dois caminhos que você pode seguir. Ou você serve a Deus, ou serve ao diabo. Ou você vive uma vida no Espírito, ou uma vida na carne. Ou você vive na obediência aos mandamentos de Deus, ou é escravo do pecado. Ou você é guiado pelo Espírito Santo, ou é influenciado pelos demônios enganadores e sedutores. Ou você vive uma vida submissa à vontade, ao propósito de Deus, ou você infelizmente está sendo uma vítima do engano e da manipulação do diabo. Ou você vive nos valores do reino de Deus, ou você vive nos valores desse mundo que jaz no maligno. Entendeu? Isso tem que ficar claro. O tópico 2, nós também falamos, terça-feira, os dois influenciadores dos seres humanos, né? Nós falamos que lá no início, no Éden, há 6.000 anos atrás, quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ainda não havia o pecado, ainda não havia a maldade. Deus reinava no coração e na mente e na vontade e no sentimento dos seres humanos. E era tudo perfeito no Jardim do Éden. Ampla provisão, completa provisão, harmonia perfeita, né, entre o ser humano e o seu Criador, comunhão, harmonia, tudo vivia numa perfeita sintonia. Antes do pecado, Deus influenciava os seres humanos, né? E derramava o seu amor, sua paz, seu gozo e a sua provisão. Porém, o ser humano utilizou do seu livre-arbítrio, deu ouvido a Satanás, duvidou da palavra de Deus, deixou a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida influenciar eles, e após o pecado, né,
Satanás começou a influenciar os seres humanos, induzindo o ser humano a duvidar da palavra e a desobedecer os mandamentos de Deus. A partir do pecado, a partir da queda, os seres humanos passaram a ter duas opções de influência sobre as suas vidas: ou Deus ou o maligno, ou o bem ou o mal, ou a verdade ou a mentira, ou o amor ou o ódio, ou a carne ou o espírito, ou a vontade de Deus ou a vontade do maligno, ou viver nos valores do reino ou viver nos valores desse mundo que jaz no maligno. Do Éden para cá, já se passaram 6.000 anos. E nós estamos vivendo hoje a mesma realidade do passado, a mesma. Ou uma pessoa está sendo guiada, influenciada, liderada pelo Espírito Santo, ou ela está sendo vítima do engano e da manipulação do diabo na sua vida. Ao passo que Deus, na pessoa do Espírito Santo, está salvando, libertando, edificando, santificando e instruindo milhões de pessoas, revelando o seu propósito, infelizmente nós temos também uma triste realidade. Satanás está roubando, matando, destruindo milhões de seres humanos por meio do engano e da manipulação da alma. Satanás é o rei do engano, ele é o rei do engano. Infelizmente, a sua arma é o engano, é a manipulação. E hoje, nessa quinta-feira, peço você agora que abra o teu coração, fique atento, nós vamos dar a terceira parte desse seminário. Como que Satanás, preste muita atenção, como que Satanás e os demônios influenciam os seres humanos? Como é que eles fazem isso? Por exemplo, uma das maiores lições que nós podemos e precisamos aprender com o Espírito Santo é a respeito de como Satanás influencia a pessoa e a manipula. Como é que ele faz isso? Então nós vamos hoje falar a respeito disso. Satanás, ele utiliza alguns fatores para enganar e manipular os seres humanos, os escravizar para depois destruí-los. Ele usa 4 fatores, nós vamos falar hoje. O primeiro fator que o inimigo usa para enganar, seduzir e manipular, escravizar, roubar, matar e destruir é a velha natureza adâmica. A velha natureza adâmica. Eu vou ler 3 versículos que falam sobre essa velha natureza, que todos nós nascemos com ela quando viemos a esse mundo fisicamente. Salmos 51, verso 5 diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha que interessante. Jó 25, 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha que interessante. Jeremias 13, 23. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados ou acostumados a fazer o mal? Olha que interessante. Então, os 3 textos deixam claro, que a partir da queda de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, os seres humanos se tornaram escravos da sua própria natureza corrompida pelo pecado e pela maldade. A natureza adâmica que nós herdamos do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva, ela é corrompida e
inclinada ao pecado e à maldade. Ela é contrária à natureza divina e ela é separada de Deus espiritualmente. E todo ser humano que nasce da mulher, nasce com essa natureza espiritual corrompida, entendeu? Separada de Deus, inclinada ao pecado e à maldade, tornando-se, portanto, uma vítima da manipulação do diabo, entendeu? Somente após o novo nascimento é que o ser humano é liberto dessa velha natureza adâmica e recebe no seu coração a vida e a natureza de Deus. Por isso que Jesus, lá em João 3, quando ele foi visitado por Nicodemos, um fariseu, um líder religioso, e esse líder disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? Jesus diz: olha, Nicodemos, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós precisamos nascer de novo para entrar no reino de Deus, na liderança do Espírito. Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, diz também que ao aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos a natureza de Deus, a própria vida e natureza de Deus. Nos tornamos uma nova criatura em Cristo, entendeu? Nos tornamos filhos de Deus e herdeiros de Deus e habitação do Espírito. E diz também que a lei do Espírito da vida, Romanos 8, 2, em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, quando nós nascemos de novo em Cristo, nós recebemos nos nossos corações a vida e a natureza de Deus, que nos liberta dessa velha natureza adâmica, corrompida pelo pecado e pela maldade. Entendeu? Em decorrência do novo nascimento, o Espírito Santo veio habitar em nossos corações, a fim de nos guiar a toda a verdade. É impossível uma pessoa que não nasceu de novo ser guiada pelo Espírito Santo. Primeiro ela precisa passar pelo novo nascimento. Primeiro ela precisa ser regenerada no seu espírito. O novo nascimento é a troca da natureza corrompida e decadente de Adão para a natureza santa, gloriosa e maravilhosa do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então esse é o primeiro fator que o inimigo utiliza para enganar, escravizar, manipular e induzir o ser humano à escravidão. É a velha natureza no coração do homem. Por isso nós precisamos nascer de novo. Glória a Deus. Se você ainda não nasceu de novo, você pode hoje mesmo nascer de novo, fazendo uma oração, entregando a sua vida a Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, vamos supor que você aceitou Jesus. Vamos supor que você se converteu. Vamos supor que você já tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Ainda assim, o inimigo utiliza um segundo fator para enganar, manipular e escravizar o ser humano, ainda mesmo que ele seja um cristão, nascido de novo, que é o fator ignorância acerca da palavra de Deus. Olha como isso é importante. Olha, eu vou ler esse texto. Vou ler 3 textos para você. Oséias 4:6 diz: o meu povo, veja bem, ele diz o meu povo, ele não está falando das pessoas que estão no bar, nas drogas, ele está falando das pessoas que estão dentro da igreja. Ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta entendimento. Isaías capítulo 1, verso 3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura.
Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Olha que triste. Meu povo não me entende. Aí vem Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha aí, né? E ainda Jesus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O justo é liberto pelo conhecimento. Os textos deixam claro que nós somos derrotados, enganados e até escravizados por causa da ignorância acerca da palavra de Deus. Infelizmente, né? Muitos cristãos nascidos de novo em Cristo são enganados e são manipulados pelo maligno e deixam de desfrutar de uma vida abundante que Cristo conquistou lá na cruz por causa da falta de conhecimento acerca da palavra de Deus. Por isso, né, que Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz: não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 4, do 17 ao 24, Paulo fala a mesma coisa. Não ande mais, não viva mais como vivem os gentios. Como é que vivem os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Aí ele diz: olha, vocês precisam renovar o espírito do vosso entendimento. Glória a Deus. Por isso que João 16,3, Jesus diz: ó, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, né? Para que nós não sejamos enganados, nem manipulados, nem escravizados pelo maligno, o pai da mentira. Nós precisamos renovar nossas mentes por meio da meditação sobre a palavra de Deus. Nós precisamos renovar o espírito do nosso entendimento, para que a gente não viva separado, privado da vida que Deus tem para a nossa vida em Cristo. E o nosso espírito recebeu dentro dele, em razão do novo nascimento, o mestre da nossa nova natureza, que é o Espírito da verdade. Por isso que o inimigo, ele é astuto, né? Quanto mais ignorante uma pessoa é da palavra de Deus, mais fácil para ele enganar, manipular, seduzir, induzir ao erro, roubar, matar e destruir essa pessoa. Quanto mais conhecimento você tem da palavra, quanto mais entendimento você tem da palavra, mais difícil para ele te manipular, te enganar e te escravizar, né? Esse é o segundo fator, a ignorância da palavra. O terceiro fator que o inimigo usa, né, para enganar e manipular e escravizar o ser humano são as deficiências de caráter, né? Olha o que Tiago diz aí. Tiago capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Se você tiver com a tua Bíblia, você pode estar acompanhando aí. Tiago 1, do 12 ao 15, ele diz: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha como isso é importante, tá? Veja bem, embora nós tenhamos nascido de novo em Cristo e recebido a vida e a natureza de Deus em nossos corações, nós temos deficiências, fraquezas no nosso caráter. Essas fraquezas, essas deficiências de caráter, infelizmente nos deixam vulneráveis,
as tentações e sugestões malignas. Cada deficiência, cada fraqueza de caráter, né, torna-se uma tendência pecaminosa. Preste atenção. Se você tem uma deficiência no teu caráter, essa deficiência de caráter, né, ela produz em você uma inclinação, uma cobiça, uma concupiscência ou uma inclinação, uma tendência pecaminosa. Entendeu? Uma queda, uma caída, uma atração para aquele problema ali. Entendeu? O texto é claro, o texto de Tiago. Cada pessoa é tentada, é atraída, é seduzida pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência. Se você for sincero com você mesmo, você vai perceber. Tem áreas na sua vida que você não é tentado. Você já parou para pensar nisso, não? Tem áreas da sua vida que o inimigo nem tenta você, ele nem tenta te induzir ao pecado, te induzir ao erro. Porque ele sabe que você não tem essa tendência, essa inclinação, essa cobiça, essa deficiência dentro de você. Entendeu? Mas em outras áreas, embora ele não seja onisciente, ele estuda o comportamento do ser humano. Ele sabe quais são as suas tendências. Ele sabe o que você anda fazendo quando está sozinho e ninguém está olhando. Só que Deus está vendo tudo. E Satanás, embora não seja onipresente nem onisciente, ele tem os agentes dele, né? E ele sabe qual é a tua principal fraqueza. Ele sabe disso. E ele vai ficar tentando explorar essa sua fraqueza, explorar ela. Entendeu? O Espírito Santo, por isso que 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5, verso 23, diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem ser santificados, purificados pela palavra de Deus, para que sejamos irrepreensíveis no dia da vinda do nosso Senhor Jesus. 2 Pedro também fala sobre isso. Capítulo 1, do 3 ao 11, que nós devemos nos tornar, através da palavra, coparticipantes da natureza divina, que nos livra das paixões e corrupções que há no mundo. Filipenses capítulo 2, do 12 ao 15, diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa nova natureza em Cristo, aperfeiçoar a santidade de Deus na nossa vida. Por isso que essa é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, além de realizar em nossos corações o milagre do novo nascimento, ele nos torna coparticipantes da vida e da natureza divina, que nos livra das paixões e corrupções que há no mundo, né? Quanto mais nós nos relacionamos com o Espírito Santo, quanto mais nós nos relacionamos com a palavra, mais lapidados o nosso caráter vai sendo, entendeu? Não é fácil admitir que a gente tem defeitos de caráter, não é fácil. Primeiro a gente precisa admitir isso. Primeiro a gente precisa ter a humildade de admitir que nós temos deficiências de caráter. Todos nós temos. Eu tenho, você tem. Entendeu? Nós precisamos buscar no Senhor a revelação do Espírito Santo, que Ele possa mostrar para nós, não na intenção de nos acusar e fazer a gente ficar triste, mas a intenção de mostrar para nós que aquele defeito de caráter, aquela deficiência de caráter, dá a Satanás legalidade, facilidade, condições de explorar essa deficiência, explorar essa concupiscência, para nos induzir ao pecado, nos escravizar nos vícios, né, nos hábitos errados, nas atitudes erradas, e prejudicar a nossa vida em todas as áreas.
Você sabe que quando a chuva cai, né, não precisa um buraco enorme no telhado para a água entrar dentro da sua casa. Basta um pequeno buraco no telhado para que aos poucos a tua casa esteja encharcada de água. Por isso que a Bíblia diz, não são as grandes raposas que estragam as vinhas, são as pequenas raposinhas, né? Aqueles hábitos errados, sabe? Aqueles que a gente chama de pecadinhos, uma mentirinha daqui, uma pornografia de lá, né? E uma fofoquinha de cá, e o inimigo vai usando tudo isso, entendeu? Para tentar nos manipular, nos escravizar, roubar as bênçãos de Deus, entendeu? E nos separar da presença do Senhor. Esse é o terceiro fator que ele usa. Por isso que nós temos em nós, né, o Espírito Santo para aperfeiçoar o nosso caráter, trabalhar no nosso interior, entendeu? Agora a pergunta é, você tem coragem e a humildade suficiente para deixar o Espírito Santo te lapidar e você chorar na presença dele, e você pedir perdão, e você dizer, eu quero me ver livre disso, me ajuda, Senhor. Seja orgulho, inveja, né? Seja fofoca, maledicência, seja calúnia, seja o que for, né? Pornografia, vícios diversos, né? Que você seja liberto de tudo isso, em nome de Jesus, e eu também, e nós sejamos santificados na verdade, pois a palavra de Deus é a verdade, né? O quarto fator são as enfermidades da alma, né? Olha o que diz Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja que interessante. Acolhe a palavra, porque ela tem o poder de salvar a tua alma. Grave isso. 1 Pedro, capítulo 1, do 22 ao 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Olha lá, né? Purificando a alma através da palavra. Então, além dos fatores que nós falamos, os três primeiros, a velha natureza, a ignorância acerca da palavra e as deficiências de caráter, o quarto fator que o inimigo usa para nos enganar, nos manipular e nos escravizar, são as enfermidades que nós temos na nossa alma. Assim como um corpo pode desenvolver doenças, desenvolver enfermidades, patologias médicas, né? Nossa alma também. Nossa alma também pode sofrer de muitas doenças, muitas enfermidades, tais como baixa autoestima, complexo de inferioridade, complexo de rejeição, insegurança, carência excessiva, né? Espírito de autocomiseração, melancolia, depressão, tudo isso são enfermidades de alma. Possessividade, né? Aquelas pessoas possessivas. Então, veja bem, embora a gente tenha nascido de novo e o Espírito Santo habite em nós, o novo nascimento, ele operou de forma instantânea um milagre no nosso coração, mas a nossa alma não. Né? O novo nascimento é um milagre instantâneo. A cura da alma é um processo que vai acontecendo de maneira gradativa e progressiva na medida em que a gente busca o Senhor. Busca na oração e busca na palavra. Entendeu? Agora, infelizmente, quando nós viemos para Cristo, nós viemos trazendo uma carga pesada na nossa alma. Né? Num ponto
Esse é um aspecto positivo. Por quê? Porque graças a essas cargas negativas na alma, é que nós reconhecemos que nós precisávamos de Cristo na nossa vida. Talvez, se a gente não tivesse nenhum problema, talvez a gente não ia sentir aquela necessidade de vir para Cristo, né? Então, esse é um aspecto positivo. Os problemas, as angústias, as dores, nos trouxeram para Cristo, né? Despertou a gente para essa questão. Eu preciso ir para Cristo, eu preciso ir para a igreja, eu preciso da palavra de Deus. Porém, né? Embora a gente esteja dentro da igreja, esteja ali batizado com o Espírito Santo, a gente ainda tem uma carga negativa dentro da nossa alma. Muitas enfermidades na minha alma Jesus já curou, mas eu tenho que reconhecer que eu não posso dizer, ó, eu já estou perfeito, eu já estou 100% sarado. Eu não posso, nem você. Então, ainda há muitas coisas que Deus precisa fazer na nossa alma, né? E essas enfermidades de alma deixam a gente vulnerável. O inimigo explora muito isso aí. Ou ele explora a ignorância da palavra, ou ele explora, né, essa questão, entendeu? Da velha natureza, ou ele explora as deficiências de caráter, ou a própria incredulidade, a falta de fé, né? Ou ele explora essas enfermidades da alma, entendeu? Essa baixa autoestima, esses complexos de inferioridade, de rejeição, a insegurança, o medo, ou aquela pessoa melancólica, cheia de ressentimentos, de amargura na alma, né? Que vive presa ao passado, está sempre lembrando do passado para justificar o seu fracasso no presente. Isso é terrível. Porque, olha, quero que você entenda, toda ferida, todo trauma emocional produz ações e reações involuntárias, atrapalhando muito a nossa vida e atrapalhando os nossos relacionamentos. Quanto mais enfermo uma pessoa for na sua alma, mais dificuldade ela vai ter para se relacionar com as pessoas. Isso é importante. O Espírito Santo deseja muito curar, sarar, restaurar a nossa alma de toda ferida emocional, para deixar a gente saudável mentalmente e emocionalmente. Ai, como Deus quer isso. Que a gente tenha uma alma próspera, como está lá em 3 João 3. Né? Ter uma alma próspera. É uma pessoa que tem uma mente sã, uma mente sarada, entendeu? Que não vacila nos pensamentos, que pensa sempre em concordância com a palavra, e emoções saudáveis, emoções curadas, restauradas. Isso é fundamental, isso é importante, né? Ser uma pessoa saudável emocionalmente. E eu quero te dizer nesse momento, através da revelação da palavra, da verdade revelada, número 1, através do derramar do amor de Deus no nosso coração, número 2, da gloriosa paz de Cristo, número 3, e do gozo do Espírito Santo, o Consolador vai a cada dia curando e restaurando a nossa alma, sarando-nos de toda ferida emocional e de uma mente doentia, de uma mente enferma. É através da palavra, é através do amor de Deus, é através da paz e é através do gozo do Espírito Santo. Glória a Deus, os 4 remédios da alma enferma. A palavra revelada e vivificada pelo Espírito, o amor glorioso de Deus, a paz gloriosa de Cristo e o gozo do Espírito Santo. E na medida em que nós dedicamos tempo, parte do nosso tempo, para orar, confessar a palavra, oferecer a Jesus ações de graça, louvar a Deus e adorar a Cristo,
nós vamos sendo gradativamente e progressivamente sendo curados e restaurados na nossa alma. Sabe por quê? Há poder no amor ágape de Deus. E a Bíblia diz, o amor lança fora todo medo. Glória a Deus. Há poder na paz gloriosa de Cristo, que protege a nossa mente e o nosso coração. Glória a Deus. Há poder, glórias ao Senhor, no gozo do Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E há poder nessa palavra, a palavra rema, a palavra viva de Deus, que não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. E eu quero ter uma boa notícia para te dar, para encerrar essa parte hoje. Tudo isso está disponível para mim e para você 24 horas por dia, 365 dias do ano. Basta a gente buscar, basta a gente nos envolver com o Espírito Santo e com a palavra. E tudo isso está disponível para nós. Glória a Deus por isso, aleluia! Glória a Deus! Você entendeu a palavra de hoje, não? Você compreendeu como é que o inimigo trabalha? Vamos fechar as brechas para ele, vamos dificultar as ações do inimigo e vamos nos entregar ao Espírito Santo. Glória a Deus, né? Quero mandar um grande abraço aqui, muita gente querida participando, que maravilha, né? Muita gente querida, muita gente maravilhosa aqui, que a gente ama demais, principalmente essa mulher aqui especial, minha mãe. Que mulher maravilhosa, minha mãe. Te amo, mãe. A senhora é uma bênção na minha vida. Minha mãe na fé, minha mãe biológica, minha intercessora, minha apoiadora, né? Abaixo de Deus, ninguém é mais importante do que a senhora, mãe. Glória a Deus. Te amo, viu? Te amo muito e amo todos os irmãos, família. E foi muito bom estar com vocês. Eu gostaria que vocês comentassem aí, comenta aí se você entendeu, comenta aí se você gostou. É muito gostoso ver os irmãos comentar, ver o quanto a palavra está fazendo bem para você, está fazendo efeito na sua vida. Daqui a pouco nós vamos orar, mas eu quero fazer um convite especial, né? Qual é o convite? Domingo agora, nós temos o primeiro culto de celebração, louvor e adoração da IHM do mês de julho, dia 4. E nós vamos dar a terceira parte desse seminário, tá? Então o link de inscrição está à disposição dos irmãos, né? Vamos participar, vamos estar juntos aqui, glória a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando ao Senhor, né? E é uma bênção muito grande. Nós vamos estar aqui aguardando os irmãos. E você que não puder estar aqui presencialmente, assiste de casa pelo canal do YouTube da IHM ou pela página do Facebook IHM, 6 da tarde, tá bom? Nós também queremos louvar e glorificar a Deus, que nós encerramos o mês, né? E graças a Deus, mais um desafio foi vencido. Honramos nossos compromissos financeiros, pagamos as contas, pagamos os salários, os funcionários, pagamos todas as contas e conseguimos, né, abençoar muitos missionários, ONGs, né? Glória a Deus por isso, graças aos nossos amados irmãos dizimistas, ofertantes, que mesmo em meio à pandemia têm acreditado nessa visão, têm abraçado junto comigo essa visão, e graças à tua fidelidade, à sua generosidade, nós estamos abençoando muitas vidas no Amazonas, estamos abençoando muitas vidas em Apiaí, Itaoca, no sertão do Nordeste, nós estamos abençoando várias ONGs no Brasil, estamos abençoando muitas vidas na Macedônia, na Albânia, na vários países da África, na Índia, Coreia do Norte, no Oriente Médio, né? E glória a Deus por isso, Nepal, Tailândia, muitas, glória a Deus por isso.
E eu só tenho que agradecer, eu só tenho que louvar o Senhor. E dar a Ele toda a honra, e toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor multiplique a nossa sementeira. Se você ainda não é um dizimista, se você ainda não é ofertante, está aí os nossos dados. Plante a tua semente nessa boa terra. E Deus vai honrar a sua semeadura, vai multiplicar a sua sementeira, e nós vamos poder abençoar muitos, muitos, muitos. Porque essa aqui é uma igreja filantrópica e missionária, que prega o Evangelho, mas que também ajuda o pobre, necessitado, e a obra missionária. Glória a Deus. Vou pedir que você agora feche os seus olhos, compartilha desse vídeo, tá? Compartilha para que muita gente possa assistir, tá bom? Feche seus olhos. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, nessa noite eu quero te agradecer, meu Pai, te dar toda a honra, te dar toda a glória, te dar todo o louvor, por a rica oportunidade de pregar a tua palavra, de falar da tua palavra. Pai, confirma essa palavra em cada coração, vivifica, Senhor, e ajuda-nos, ó Pai, a fechar as brechas para o maligno. Ajuda-nos, Senhor, a diminuir todas as áreas de vulnerabilidade da nossa vida. Oh, Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um, edificar, fortalecer, renovar, derramar do teu amor, do teu poder, da tua unção. Derrama as suas bênçãos na vida de cada um. Pai, cura aqueles que estão nas UTIs. Cura aqueles que estão nos leitos, Pai. Opera um milagre, ó Pai. Eu te agradeço pela melhora da irmã Linaura, que ela se levante, Pai, junto com a sua família e possa em breve estar na sua casa louvando a Deus. Eu abençoo a todos e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, olha, Deus abençoe a todos. Até domingo, mas que você tenha um resto de semana abençoado, tá bom? Um beijo a todos. Deus abençoe. Amo a todos.